Vamos falar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que hoje deu uma entrevista exclusiva à Globo News. É o seguinte, Fernando Haddad afirmou em entrevista à Globo News que o déficit primário do Brasil vai ficar em 0,1% e o crescimento do PIB será de 3,6%. Os dados, esses dois números que eu falei agora para você, não consideram os gastos com a tragédia do Rio Grande do Sul. Haddad também destacou problemas de comunicação no governo. Ele reconheceu que anunciar a isenção na tabela do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, junto com o pacote de ajuste fiscal, na reta final do ano passado, foi um erro. Abrindo aspas aqui para o ministro Fernando Haddad. Nós tivemos um problema grave de comunicação. Precisamos nos comunicar melhor, disse ele. O mercado está muito sensível no mundo inteiro. Não é uma situação normal que o mundo está vivendo. Essa é uma outra parte da história. Fecha aspas. O ministro também falou sobre o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O Haddad disse o seguinte: o meu papel ali é resolver tecnicamente o problema. É o que eu tentava fazer com Roberto Campos Neto e o que eu farei com Gabriel Galípolo. Isso não significa dizer que nós, se referindo ao governo, vamos concordar sempre sobre o diagnóstico e o que fazer, mas cada um está no seu papel, fecha aspas. Mas vou começar com você então. Vamos lá para as projeções do ministro da Fazenda. Certamente ele conversou ali, né, com todo mundo do time, com todo mundo da pasta, para chegar em uma entrevista à Globo News, canal importante de comunicação. Ele sabia que boa parte da sociedade está acompanhando, que o mercado estava acompanhando as declarações dele, e ele projeta um déficit de 0,1% em 2024 e um PIB de 3,6%, desconsiderando os gastos com a tragédia no Rio Grande do Sul, estado que no ano passado foi muito impactado em decorrência de fortes chuvas na região. E aí, como você avalia os números? Bom, o governo sempre tem um viés de trazer números mais otimistas. Chega um pouquinho só mais perto do microfone, obrigado. O governo sempre tem um viés de trazer números mais otimistas, né? Isso sempre é comum. E o Haddad voltou de férias, obviamente, animado com alguns números interessantes da economia. A gente tem um PIB que, de fato, deve ter crescido bastante em 2024. Esse 3,6 dele não está muito fora do que os economistas têm trazido, do que o Focus traz para a gente. Agora, essa questão do resultado primário, me parece estar um pouco mais otimista do que os números indicam. Deve ficar aí com resultado mais perto de um resultado negativo em 0,4. Não é muito longe, mas é importante porque se ele chegar em menos 0,1% do PIB, lembrando que resultado primário é tudo que o governo arrecada, menos o que ele gasta, sem contar a conta de juros. Se ele chegar em menos 0,1% do PIB, ele está cumprindo a meta do resultado fiscal que ele prometeu lá em 2024, né? Em 2023, quando ele aprovou o arcabouço fiscal. Se for menos 0,4%, ele está fora dessa meta. E aí ele tem algumas implicações, por exemplo, diminuir gastos, o governo fica impedido de abrir novos postos de servidores públicos, enfim. Então, parece uma diferença pequena, mas é uma diferença importante. Vale lembrar que mesmo que a gente conseguisse chegar ao final de 2024 com esse PIB negativo em 0,1%, muito disso é por conta de atividade econômica forte. O governo escolheu fazer um ajuste fiscal pelo lado da receita. Houve aumento de impostos, a atividade econômica ajuda na arrecadação, mas é sempre bom lembrar que existe uma necessidade de ajuste estrutural de gastos, que é aí que fica, né, aquela polêmica entre o mercado financeiro e o governo federal, e a questão do pacote mal comunicado que ele trouxe. É importante que o governo, nesse segundo momento, né, nesse próximo ano, na verdade esse ano a gente está naquela fase de confusão, nesse ano de 2025, traga um pacote de ajuste estrutural de gastos, né, que ele não ajuste só porque a receita está melhor, mas também porque os gastos vão diminuir ou porque ele vai pensar não só em quanto gastar,
mas principalmente em como gastar. Isso também é bastante relevante. A gente vai ficar monitorando, né? Porque esses dados são projeções feitas pelo ministro da Fazenda. É claro que ele tem acesso a dados que nós não temos, porque ele está trabalhando diretamente com os números, mas esses números não são consolidados ainda. Isso deve sair nas próximas semanas. Agora, considerando a tragédia no Rio Grande do Sul, o déficit primário vai para 0,37%. Nas palavras do próprio Haddad, se aproxima bastante desse 0,4% que você comentou, Ma. E tudo bem ele não considerar esses números da tragédia, né? Lá atrás, quando foi aprovado um pacote de ajuda ao Rio Grande do Sul, esse pacote foi aprovado em caráter extraordinário, ou seja, ele sai da meta do governo federal. E isso é correto. Em momentos de calamidade, assim como foi durante a pandemia, é importante que exista alguma regra de exceção, e esse foi o caso. Então, o mercado vai focar mesmo nesse número que ele imagina ser menos 0,1, mas que o mercado está ali mais perto de menos 0,4. Boa. Gustavo, quero te ouvir a respeito da comunicação do governo, né? O Haddad disse que o governo errou de maneira grave em alguns pontos na comunicação. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma troca na Sencom, que é a pasta que trabalha justamente esse ponto do governo, mas hoje, por volta de 1h30 da tarde, que foi o horário que teve início a entrevista do Haddad à Globo News, o ministro da Fazenda já falou a respeito desses erros, né? Você, como especialista, de fato, entende que o governo errou bastante na sua comunicação ao longo de 2024, ou houve erros, mas não foram tão graves, ou nem erros existiram? Como que você avalia, Gustavo? Eu diria que o governo não apenas errou de maneira grave, mas errou de maneira gravíssima na comunicação com duas frentes, com a sociedade civil, com a população brasileira e com o próprio Congresso, com o restante do governo. Quando a gente fala governo, geralmente a gente pensa no executivo, né? Mas a gente tem que incluir também os outros poderes, principalmente o legislativo. E houve uma dificuldade muito grande de comunicação entre o executivo e o legislativo ao longo dos últimos 2 anos de governo Lula. Particularmente o ano passado, a gente percebeu que houve um estremecimento dessa relação. Primeiro ano de governo é que a gente costuma falar que tem uma lua de mel. Todo mundo agora está um pouco relativamente satisfeito com a distribuição dos ministérios entre os partidos que compõem a coalizão governista. A partir do segundo ano de governo, começa a cobrança por resultados. E aí, nesse momento, a gente percebeu que o governo ele sucumbiu à pressão de vários agentes externos que, obviamente, fazem seu papel de tentar disputar recursos que são absolutamente limitados. E agora a gente foi vendo ao longo do segundo semestre do ano passado, que agora a gente está coletando, né, as informações do que aconteceu, com o governo com grande dificuldade de fazer passar algumas das suas pautas de reformas que foram propostas como promessa de campanha. Então, aquilo que a gente estava discutindo sobre o que o Haddad vai entregar, né, daqui a pouco, ele com certeza foi um dos ministros ou um dos ministérios que mais sofreu com essa comunicação. Em parte porque também houve muito fogo amigo dentro do próprio executivo. Você tinha vários atores internos distribuídos em outras pastas do executivo que discordavam ou então vazavam informação, jogavam contra, né? A própria relação entre o presidente Lula e o ministro Haddad também em alguns momentos ficou um pouco estremecida por algumas declarações que foram feitas, desencontros, e depois eles precisavam ser corrigidos, o Haddad precisava voltar atrás. O Haddad também na sua comunicação com o Congresso também não foi uma comunicação muito feliz, né? O próprio Haddad também precisou voltar atrás em algumas comunicações. Eu acho que anúncios como esse que a gente teve hoje vão tentar entrar numa... Com certeza houve ali um momento de lavar roupa suja no final do ano passado, houve um almoço que foi liderado pelo presidente Lula junto com todos os ministros. Com certeza isso foi um grande item da agenda, porque agora a preocupação eles entram em ritmo de campanha política, as eleições são daqui praticamente 1 ano e meio, né? Então agora eles precisam entregar. Então, com certeza, essa forma de comunicação do Haddad hoje e essa troca da qual a gente vai falar daqui a pouco na Secom já entram nessa nova estratégia do governo de mudar a comunicação com a sociedade brasileira e com o Congresso. Ô Gustavo, vou te fazer mais uma pergunta a respeito da capacidade do governo de conseguir articular
para aprovar projetos importantes para ele, governo, para o Fernando Haddad, que em 2023 foi muito mais exitosa do que em 2024. E aí vou me inspirar aqui no Fufuca Cacildes. Fufuca Cacildes aqui que é que corte tudo e todos. Corta o PERSE, corte isenções fiscais, corta o plano safra, corta tudo aí, emendas parlamentares e tal. No fim das contas, o PERSE, vou me apegar ao PERSE aqui que o Fufuca Cacildes citou. O que é o PERSE? Ele foi um programa emergencial criado pela gestão anterior, pela gestão Bolsonaro, durante a pandemia, para ajudar um segmento da sociedade, que é o segmento de serviços, a conseguir se sustentar em um momento em que você tinha a sociedade que não podia sair de casa. Então, um setor que depende muito de movimentação, que depende de consumo, muito prejudicado, você cria o PERSE, entrega para esse segmento uma série de isenções fiscais por um tempo determinado, porque, afinal de contas, é um programa emergencial. Aí a gente tem uma característica que o emergencial, a gente sabe quando começa, mas não como termina aqui no nosso país. O PERSE está aí até hoje, estamos em 2025. O Haddad tentou cortar o PERSE, mas ele não conseguiu, ele não teve êxito nesse sentido. Então, queria te ouvir a respeito, a gente falou muito sobre a comunicação do governo para com a sociedade e do governo para com Brasília, os bastidores da política. Você entende que o governo tem apresentado uma boa capacidade de articulação política? Não. Essa é a resposta simples, porque, Vinícius, o que a gente tem que voltar lá no resultado da campanha política da disputa Lula-Bolsonaro. Lembrar que o Lula foi eleito por 51% dos votos válidos contra quase 49% dos votos do Bolsonaro. Foi então, bem apertado. Ele já é um governo que assume o poder tendo feito muitas concessões. Então, não é um governo de esquerda, é um governo de centro-esquerda, no mínimo, com todos os partidos que compõem a base governista, todos os partidos que fazem parte dessa base governista. Então, ele já é um governo que entra cedendo muito. É um governo que também entra muito dependente de um Congresso que sai fortalecido da pandemia, até mesmo por causa das reformas que foram feitas ao longo dos 2 anos e meio de pandemia. Então, é um governo que ele já entra enfraquecido. Quando isso acontece, é um governo que ele tem pouca margem de negociação. Ele não consegue impor muitas agendas sobre o Congresso. Isso faz com que ele saia absolutamente enfraquecido. O Congresso o tempo todo vai tentar negociar a aprovação de alguma dessas pautas. Aquilo que a gente chama no Brasil, uma palavra técnica da ciência política, de presidencialismo de coalizão, é essa ideia de que o presidente ele só consegue governar quando ele tem a maioria do Congresso. Só que se a maioria do Congresso está na mão dos partidos de centro, então aí você tem uma importância muito grande das lideranças do Senado e da Câmara, e esse sim tem um poder muito grande nesse momento, e que eles estão ali para representar uma série de interesses, que muitas vezes não é encabeçado pelo governo na figura do presidente Lula. Então o que a gente tem? A gente tem ali um caldeirão de situação muito delicada em que um governo ele já entra pouco forte, para dizer o mínimo, com pouca manobra de negociação, pouca capacidade de imposição de agenda, e aí isso faz com que as reformas, as aprovações, a comunicação, ela vai se arrastando ao longo dos meses, ao longo desses últimos 2 anos. E aí a gente chega nessa situação limite na qual nós estivemos no ano passado, em que algumas reformas não foram aprovadas, o orçamento ainda está para ser aprovado, algumas leis que haviam sido prometidas também não foram aprovadas, uma série de reformas que haviam sido prometidas não foram cumpridas e um momento de negociação em que o presidente agora ele precisa o quê? Agora ele precisa refazer, que a gente vai ver agora até fevereiro, um momento de reforma ministerial. O que aconteceu hoje foi o primeiro movimento do ano de reforma ministerial. A gente vai ver até fevereiro deste ano várias outras reformas ministeriais, com certeza para tentar atender a outras demandas do Centrão para conseguir chegar até o final de 2026 governando e com alguma chance de reeleição. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.